vocês. Hoje eu quero responder uma tag criada por mim aqui no meu canal. Eu elaborei 10 perguntas e vou responder de acordo com tudo o que eu vivencio em sala de aula. Então, eu espero muito que vocês gostem. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscrevam. Um abraço a todas as minhas amigas professoras. Um super beijo para vocês. E vamos lá às 10 perguntinhas. Como você se tornou professora? Eu sempre brinquei de bonecas, eu sempre dei aula para as minhas bonecas, então eu conversava muito com as minhas bonecas, ensinava, e eu fui me destacando assim em sala de aula, quando eu já estava estudando em um colégio, eu me destacava por ajudar. Então eu adorava ajudar meus amigos e meus colegas de sala de aula. Eu acho que daí eu criei um vínculo. Sem saber, eu acho que eu fui desenvolvendo um gosto, incutindo dentro de mim, foi mais um insight, e daí eu então desenvolvi o gosto pela sala de aula, por conversar, por fazer o que eu gosto. Qual a sua formação? A minha formação, eu sou pedagoga, eu me formei em pedagogia, mas antes de fazer pedagogia eu fiz os 4 anos de magistério e depois eu me especializei. Então hoje eu tenho pós-graduação em educação inclusiva e especial e supervisão educacional. Como você trabalha o lúdico em sala de aula? Gente, eu cheguei no tópico que eu mais amo, que eu mais gosto, que é trabalhar o lúdico. Como eu trabalho lúdico, gente, não tem nem como falar, porque vocês assistem os meus vídeos, vocês veem nos meus vídeos o preparo, o cuidado que eu tenho com o lúdico. Uma cacheta de papelão, uma caixa de papelão já serve para me fazer uma aranha, que eu tenho um vídeo que eu vou deixar abaixo nesse link da aranha. Eu criei barco com os 10 índiozinhos, eu criei uma canoa com os 10 índiozinhos nos vlogs e vídeos do Dia do Índio, como se trabalhava o Dia do Índio, vou deixar aqui também abaixo nessa descrição. E o professor, ele precisa investir. Eu acho assim que o professor deve gastar um pouquinho com a criatividade, com o lúdico, mesmo você que é um professor do fundamental. Porque a pior coisa é o professor que chega e só aplica conteúdo. Só aplica conteúdo e não brinca com as crianças, não faz uma aula diferente, não é criativo, não é lúdico. É a pior coisa que existe. Então, eu aconselho a você fazer, eu gasto muito com isso, tá? Você ser criativo, nada melhor que você chegar numa sala de aula, contar uma história da Chapeuzinho Vermelho, vestido com uma capa, gente. As crianças amam. Você pega, providencia uma cesta, coloca frutas, coloca doces e vai levar para a vovozinha. As crianças amam de paixão. Elas adoram isso, elas adoram o lúdico. Eu também quero desenvolver outro vídeo para vocês, falando sobre isso, falando do que eu uso, do que eu utilizo para entreter as crianças, porque é muito bom você trabalhar o lúdico. Eu acho que o lúdico é fundamental e o lúdico está presente em todas as minhas aulas. Eu não posso dar uma aula sem a ludicidade, então eu preciso trabalhar muito lúdico. Eu trabalho muito lúdico e as crianças amam. Há quanto tempo você trabalha com a pré-escola? Eu trabalho com a pré-escola há 10 anos. Exatamente há 10 anos. Eu tenho uma bagagem bem grandinha na área da educação. Fale um pouco da sua rotina de trabalho. A rotina do meu trabalho é assim, quente, ela é muito dinâmica. Eu lido com muitas coisas, faço várias coisas ao mesmo tempo, eu corro para baixo e para cima. Hoje, atualmente, eu estou trabalhando também no CRAS e no CASE, então tem um pouco de assistência social envolvido com o meu trabalho. Eu participo de oficinas, teatro e pintura, porque eu amo muito. E além de eu trabalhar com isso tudo, eu tenho o blog, tenho aqui o canal que me complementa e também eu faço color face, né? Eu pintura facial em festas infantis e me caracterizo de Ana ou de qualquer personagem que a pessoa queira. Então, a minha rotina ela é pesada, dinâmica e é tipo assim, eu tenho que me rebolar. Eu tenho que rebolar muito para dar conta de
de tudo que eu tenho que fazer. Eu gostaria de ser, assim, umas 4 ou 5 Shirleys, mas eu não posso ser, então eu preciso, às vezes, me frear. Eu sou muito calma para realizar tudo, mas eu preciso me frear, assim, sabe? Dar uma freada, parar um pouco, e por isso muito que eu gosto de viajar. E Como você sabe. lida com a adaptação das crianças nos primeiros dias de aula? Como é a rotina dos primeiros dias de aula no início do ano letivo? Gente, a rotina dos primeiros dias letivos, ela não é nada fácil. Você sabe como professor o que é preparar uma aula que você vai pensar assim, vou bombar nessa aula hoje, vai ser tudo de bom. Mas aí você chega na sala de aula e tem adaptação, tem criança chorando, tem que ter aquele carisma, tem que ter aquele amor, assim, de primeiros dias de aula. Os primeiros dias de aula eu acho, assim, pesado, sabe? Eu vou confessar pra vocês que dá vontade de fugir. Eu confesso pra vocês que dá vontade, sim, de fugir, de abandonar o barco de vez em quando, porque os primeiros dias de aula e de adaptação não é fácil, mas ao mesmo tempo você conta com o apoio da família, que tá ali o tempo todo, que chega e que aconselha. Então, você precisa ser dinâmico em sua aula, ser criativo, trabalhar o lúdico nesses primeiros dias de aula, muito lúdico para a criança se adaptar e ficar bem feliz e confiante com você, criar o vínculo com você. Então, a socialização dos primeiros dias de aula é complicada. Como se dá uma boa relação professor e aluno? Olha, para ter uma boa relação professor e aluno, eu acho que o amor é fundamental. Você tem que amar o seu aluno, passar esse amor para ele, fazer muito carinho, ser compreensível, compreender a criança, procurar saber o histórico da criança, o que a criança passa em casa. Você precisa fazer uma entrevista com a família primeiro, saber como que é a criança, o que a criança gosta de fazer, o que a criança prefere, as preferências, o que não pode ser feito, o que a criança não goste ou não coma. Saber lidar com o aluno, criar um vínculo com o aluno. Educar crianças pequenas implica muitas ações de cuidado, alimentação, higiene, sono e segurança. Como você vê a relação cuidar e educar no seu trabalho? Olha, realmente implica muitas ações de cuidado. O cuidado é fundamental, porque a criança vem com uma formação já de casa. Se tem, por exemplo, uma turma muito grande, que nesse ano é o meu caso, a gente precisa ter mais monitoras, precisa ter mais pessoas para ajudar nesse cuidado, nesse cuidar. O sono, ele precisa ser respeitado. Na minha sala de aula tem 2 berços. E alimentação, sono, tudo. Às vezes a criança não vai realizar uma atividade, uma determinada atividade por sono, ou às vezes por fome, ou cansaço físico, alguma coisa. Então, o professor, ele tem que ser assim, ele tem que saber discernir isso aí. Não exigir muito da criança, por exemplo, numa aula de psicomotricidade, onde às vezes a criança está cansada, gripada, começando a gripar, ou tem algum histórico assim de alguma infecção, alguma coisa. Então, os cuidados, eles devem ser assim, o tempo todo haver esse cuidado, esse olho aberto, né? Esse enxergar além. Por que a criança não realizou determinada coisa? Vamos procurar saber, vamos lá, analisar, olhar o tempo todo a criança se está com febre. Então, esse é o cuidar, assim, é fundamental na escola. Às vezes também a criança vai subir no parquinho e se machuca, aí vem os pais, a culpa é do professor. Peraí, gente, principalmente assim? Eu digo nas aulas recreativas e de psicomotricidade, então é essencial essa segurança no termo do professor ficar atento, né? E eu quero falar também de um outro ponto que é a mordida, acerca da mordida. É muito polêmico, então nas aulas recreativas, recreio,
às vezes acontece alguma mordida, algum beliscão. Então vamos procurar saber por que a criança mordeu e a partir daí entra vários fatores que um dia eu quero desenvolver um vídeo falando só sobre esse tema com vocês, sobre a mordida. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado dessa tag criada por mim. Se você é professor e tem um canal, eu quero ver você respondendo a essa tag. Não deixe de mencionar o nome da tag, o desafio de ser professor, criada por mim, Shirley Araújo. Então um super beijo. Eu quero muito que vocês comentem nesse vídeo, deixe abaixo desse vídeo os comentários, que eu terei o maior prazer de responder a cada um. E você também pode deixar a sua opinião de como é o seu desafio de ser professor. Então é isso, espero que vocês tenham gostado dessa tag, em especial para o Dia do Professor. Então, professor, feliz Dia do Professor para você, feliz Dia do Professor para mim, e que nós tenhamos essa garra, essa força para continuar o nosso lindo trabalho, a nossa linda missão, que é educar. Então não é impossível você educar com o lúdico, não é impossível, basta você querer e realizar. Um super beijo e até mais! Tchau. Pela estrada fora eu fui bem sozinha, levar esse doce para a vovozinha. A estrada é longa e o caminho é deserto, e o lobo mal passeia aqui por perto.